Boa noite, irmãos. É bom estar aqui com vocês mais uma vez e a gente vai refletir sobre a palavra de Deus. Eu estava escolhendo um texto para a gente meditar, e orando e pensando, e estudando um pouco. E eu quero estar meditando no capítulo 5 de João. João capítulo 5 tem uma mensagem bem interessante para a gente. A gente vai ver algumas histórias do capítulo 5 e também do capítulo 6. E eu creio que vai ser de edificação para a tua vida nessa noite. No capítulo 5, Jesus está passando por um lugar chamado Betesda e ali tem um tanque. E nesse tanque havia o costume das pessoas ficarem ali aguardando algo que dizia que as águas mexiam e quando as águas se movessem, ali mexessem, a primeira pessoa que entrasse ela seria curada naquele tanque. E tinha um homem que ele estava enfermo há 38 anos. 38 anos enfermo. E ele estava ali, aguardando, esperando, mas ele dizia que não tinha quem o lançasse nas águas, caso as águas se movessem, ele não tinha ninguém para lançá-lo lá nas águas. E Jesus passa e vê aquele homem ali deitado, sem esperança, sem expectativa, enfermo, 38 anos enfermo, e Jesus fala para ele: você quer ser curado? Ele não imaginava, ele pensava, será que Jesus vai querer me lançar na água? O que será que ele está querendo saber? E ele explica a razão de por que ele não estava sendo curado. E Jesus fala para ele: levanta, toma a tua cama e vai, né? Pode ir para casa. E aquele homem, ele se coloca em pé. Ele consegue, os artelhos dele começam a funcionar, tudo começa a funcionar e ele fica em pé, as pernas funcionam, a saúde voltou. A doença foi embora e ele pôde voltar a andar e ele ficou feliz e pegou o leito dele. Não era uma cama com estrado, né? Uma espécie de maca, alguma coisa desse tipo, e colocou nas costas e ele foi embora para casa, né? Mas era um sábado, era um dia de sábado e Jesus curou aquele homem graciosamente num sábado. Isso gerou uma controvérsia, porque as pessoas viram aquele homem carregando a sua cama nas costas indo para casa e repreenderam ele. Como isso? Você está trabalhando no sábado, e no sábado não é permitido um judeu trabalhar no sábado. Isso é um trabalho, é uma obra, você não pode trabalhar no sábado, você não pode fazer nenhuma obra no sábado. E ele fala: não, eu fui curado, o homem que me curou falou para eu levar a minha cama para casa, né? E eles falam: não, e quem é esse homem? Ele não conseguia saber quem era. Depois ele encontra Jesus, Jesus fala com ele, né? Não volte a fazer coisas erradas para que não te aconteça algo pior e tal. E interessante que ele vai conta para os judeus, lá para os líderes religiosos, foi Jesus quem me curou, o homem que me curou e que falou para eu levar a cama e ir para casa é Jesus. E isso gerou esse problema, porque os líderes dos judeus foram lá perguntar para Jesus: por que você mandou o rapaz trabalhar no sábado, fazer uma obra no sábado, e por que sábado não pode, e por que você realizou uma cura no sábado? Quem é você que está curando no sábado? Quem te deu permissão para fazer isso no sábado? Não se pode fazer isso no sábado. Lá no capítulo 5, vamos começar no versículo 16, vamos ler aqui. Versículo 16: por essa razão os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo estas coisas durante o sábado. Não podia, e a lei dizia até que tinha que ser morto, não é? Alguém que fizesse isso no sábado. Versículo 17: mas Jesus respondeu a eles: meu pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Duas afirmações muito, muito contundentes. Primeiro, ele diz: o meu pai. O meu pai trabalha até agora, ele trabalha no sábado, ele faz o bem no sábado, ele te auxilia no sábado, e eu sou filho dele, e eu também trabalho no sábado para fazer o bem, para fazer a vontade do meu pai. Eu faço a vontade do meu pai no sábado. Uau! E para os judeus isso soou como uma afronta, como uma blasfêmia. Versículo 18: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Ele blasfema. Ele blasfema. E uma coisa que vem na nossa mente é: por que será que os judeus
não prenderam Jesus e não mataram Jesus, tudo indica que os líderes religiosos, eles temiam matar Jesus por causa de um problema político que isso podia gerar ali, né? Porque Jesus tinha a admiração dos populares, ele tinha a admiração do povo, o povo amava Jesus, o povo via aqueles milagres, coisas que ninguém estava fazendo, ninguém fazia, há tempos não viu um profeta, né? Tinha passado 400 anos sem levantar um profeta, e aparece João pregando e falando, e de repente aparece esse que faz milagres, prodígios, coisas extraordinárias, e o povo queria isso, o povo gostava disso, isso mexia com o povo, e isso podia ser um problema caso eles atacassem ou fossem prender Jesus. Eles tinham muito cuidado com isso, com o que vão pensar, com o que as pessoas vão dizer. Então, para não gerar um pânico, não gerar um tumulto, isso também poderia ser mal diante dos romanos, né? Então havia uma preocupação muito grande. Mas era difícil, porque aparentemente, eu escrevi aqui, aparentemente Jesus não se sujeitava ao controle das tradições religiosas. Parecia que Jesus fazia pouco caso da liderança religiosa, dos líderes, né? Porque ele agia sem o aval dos líderes. Ele agia sem a autorização dos líderes. Nós somos os líderes religiosos, então para você fazer alguma coisa a respeito da religião, você tem que ter a nossa autorização. Nós somos os líderes autorizados, então qualquer coisa quanto à religião tem que partir de nós. E Jesus não dependia disso. Jesus não dependia da autoridade dos líderes para atestar se ele poderia ou não fazer aquilo. Jesus não dependia do testemunho dos líderes. Ele não dependia do testemunho das pessoas para fazer o que ele fazia. Ele parecia um pouco independente, né? E eu escrevi, para a religião isso era um problema, porque isso como que desautorizava os líderes. Ué, agora qualquer um pode fazer isso? Não. Mas o povão gostava, o povo queria isso, o povo achava algo fantástico, alguém que trazia cura para suas mazelas, alguém que trazia cura, e as pessoas enfermas, os aleijados, não poderiam entrar no templo para adorar, e Jesus dava essa oportunidade, através da cura, da libertação, eles poderiam retornar à adoração ao Senhor. Mas esse fato mexe muito com a liderança, e há como que um conflito entre eles e Jesus. E a partir do versículo 31 isso fica muito claro. Jesus fala assim, versículo 31, se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Ou seja, a autoridade, se eu disser que eu faço isso em meu próprio nome, por mim mesmo, que se eu disser que eu tenho autoridade disso porque eu sou quem sou, não, meu testemunho não vai ser válido. Versículo 32. Há outro que testemunha ao meu favor. Há outro que testemunha ao meu favor. E eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Quem é esse outro? Quem será esse outro que testemunha acerca de Jesus? Será um profeta? Será um dos líderes religiosos? Seria o próprio Deus? Quem dava testemunho acerca de Jesus e o autorizava a fazer o que ele estava fazendo mesmo no dia de sábado? Quem o autorizava, quem dava testemunho acerca dele? Versículo 39. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. Ele fala para os líderes, para os judeus, vocês veem as minúcias das Escrituras, cada letrinha, cada palavra para vocês é importante, porque vocês julgam ter nela, nas Escrituras, a vida eterna. E ele diz, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Ou seja, o testemunho que eu tenho para fazer o que eu faço é da própria Escritura. A própria Escritura diz acerca de mim. Versículo 40. Todavia vós não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a honra que procede de homens, mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Isso é uma denúncia muito, muito grave. Vocês não vêm a mim para ter vida. E as Escrituras testificam de mim. Mas vocês não vêm para ter vida, vocês não querem a vida.
E eu não aceito a honra de homens. Talvez vocês viessem a mim se eu fosse autorizado pelos próprios líderes religiosos, não é? Mas não. Eu não aceito a honra que procede dos homens. São as escrituras que testificam de mim, testemunham de mim. E ele fala, eu vos conheço bem. Versículo 42. Sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vocês fazem isso por amor a vós mesmos. Vocês fazem isso por ganância, vocês fazem isso para poder aparecer diante das pessoas, vocês fazem isso por questão de vaidade, para querer mostrar quem manda, para mostrar quem é autoridade, orgulho. Não. Vocês não fazem isso por amor a Deus. Versículo 43, ele vai dizer assim para eles, eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer vós que recebeis honras uns dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Vocês, entre vocês se reconhecem, vocês se acham um mais interessante que o outro, vocês admiram os próprios homens, admiram as habilidades dos próprios homens, das coisas que falam, mas vocês não admiram a Deus. Vocês são capazes de receber uns que vêm em nome de si próprio, mas aquele que vem em nome da palavra, conforme a palavra, como a palavra já predisse, não, vocês não aceitam. Versículo 45, ele faz uma outra denúncia muito forte contra os líderes. Ele diz, não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Isso foi muito grave. Ele fala, a própria Escritura que testifica de mim, que testemunha a meu respeito, a mesma Escritura é que acusa vocês. A mesma Escritura que acusa cada um de vocês. Porque quando ele fala quem vos acusa é Moisés, está relacionado às Escrituras, à lei da palavra. Moisés, as Escrituras testificam que vocês estão equivocados, que vocês não amam a Deus, que vocês fazem as coisas por interesses próprios. Versículo 46 diz, todavia, se de fato cresce em Moisés, de igual modo haverias de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. E Moisés disse que viria um profeta. Deus enviaria um profeta semelhante a ele, até maior que ele, né? E esse profeta viria e as pessoas deveriam ouvir esse profeta. E quando Moisés fala aquilo, parece algo estranho. Quem será esse profeta? Esse profeta chegou. Aquele que Moisés disse. Moisés esperava esse profeta. E esse profeta é Jesus. Foi ele que falou ao meu respeito. Versículo 47. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? E é tão forte isso, porque o povo via os milagres, via tudo isso, e via os sinais acontecendo, João chama de sinais, e o povo quer isso, o povo quer estar com ele, o povo quer estar com Jesus. Mas os líderes dizem, não, esse não é o Messias, esse não é o homem que haveria de vir, o profeta, não. Os líderes rejeitam a Jesus, mas o povo concorre e vem, porque vê algo extraordinário acontecer. Um novo profeta se levanta no meio do povo. Mas passa daí, a gente entra no capítulo 6, e no capítulo 6, essa ideia continua. Versículo 1 diz, passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Então a multidão seguia porque viu os sinais, e os sinais apontavam para esse profeta que viria, apontava para esse Messias de Deus que chegaria e traria libertação para o povo. E nesse momento acontece algo fantástico. Eles estão lá e Jesus vê isso. E Jesus fala, como a gente vai alimentar essa multidão toda? Não é? E Filipe chega até ele. Versículo 7 diz, Filipe lhe respondeu, 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, a
que há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Como vai alimentar esse povo? É muita gente. Jesus faz eles assentarem, e eram quase 5.000 pessoas, e Jesus faz um milagre. E aquele 5 pães e 2 peixes serve para saciar a todos que estavam ali. Todos foram alimentados do pão que se multiplicou e do peixe também. Todos se alimentaram e se saciaram. E quando estavam fartos, sobrou ali 12 cestos, na mão de cada discípulo que estava distribuindo. O povo ficou maravilhado, as pessoas ficaram espantadas. Esse é o grande profeta que viria, esse é aquele que Moisés falou, é o grande libertador, agora chegou a nossa hora. Versículo 14 diz assim: vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. As pessoas viram aquilo e falaram: não, esse é o profeta, ele vai ter que ser o rei. E eles estavam prontos para obrigar Jesus a assumir como rei. Eles iam fazer como uma revolução em Israel e dizer: esse é o profeta que viria, esse é o libertador. Porque tudo indicava que Jesus era um libertador, assim como Moisés foi o libertador. E o povo estava oprimido pelos líderes religiosos, oprimido pelo rei de Israel, Herodes. Ele estava oprimido por Roma, porque os romanos tomaram toda aquela região e eles pagavam pesados impostos. Eles estavam oprimidos de todas as maneiras, eles precisavam de libertador, clamavam por um libertador, e quando viram Jesus, pensaram: esse é o nosso libertador. Esse é o homem que vai resolver os nossos problemas, esse é o que vai resolver todas as coisas, esse tem que ser o nosso rei. Imagina, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que tem que ser, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não pode ter. Nós estamos frustrados nos nossos desejos, mas Jesus, ele com todo esse poder, com toda essa autoridade, ele pode acabar com todos os déspotas, acabar com tudo isso e dar a libertação que nós queremos. Tudo indica que o que esse povo precisava era de um herói. E eles viam em Jesus esse herói. Porque o povo julgava que Moisés era o seu grande herói. Moisés era o seu grande libertador. Então eles pensavam: agora surgiu um outro que é como Moisés. Esse é o nosso herói. O herói que vai levar a gente de volta a ser uma grande nação, uma nação poderosa. Agora todos os problemas acabaram. Mas interessante, Jesus rejeita ser empossado como rei. Jesus rejeita aquela revolução política e levando o povo à vitória e se tornar o rei que ia liderá-los a um novo momento na vida. Jesus rejeita isso, ele deixa a multidão e ele vai para o monte sozinho. E o texto continua, porque Jesus volta. No versículo 16 diz: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O texto de Marcos, o texto de Mateus vai dizer que Jesus os obrigou a atravessar o mar para o outro lado. Eles não queriam, mas Jesus falou: vá, vocês vão, os compeliu a ir para o outro lado. Parece que os discípulos também queriam fazer de Jesus o rei de Israel. Queria que Jesus fosse o seu rei político, libertador. Tudo indica, porque ele obriga os discípulos a irem: vão, vocês vão. E no caminho eles já estavam ali no meio daquele mar da Galileia, que é um lago, né? É um lago, o mar de Tiberíades, o lago da Galileia. E surgiu uma tempestade, os ventos começaram a soprar, eles passaram por dificuldades, e no meio da noite, remando, já estava passando a noite toda, e é interessante que Jesus vem até eles, mas Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem caminhando sobre as águas, aquele vento, aquelas ondas e tudo mais. Talvez os discípulos pensando: a gente vai morrer, a gente vai perecer. E no meio daquele problema, Jesus vem caminhando sobre o problema. Jesus vem caminhando sobre a dificuldade. E eles se assustam e Jesus fala para eles: não tenham medo, não é? Versículo 20. Mas ele tranquilizou-os dizendo: sou eu, não temais.
Então eles de boa vontade o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia. Chegaram tranquilos, chegaram em paz. Mas as pessoas, elas procuraram Jesus. Aqueles que foram alimentados e que viram a multiplicação, a notícia correu por todos os lados e todo mundo veio para ver esse Jesus, para ver esse que poderia ser o grande profeta, esse que seria o rei que ia libertá-los. E as pessoas cruzam o mar para o outro lado e vão correndo pelo caminho e chegam lá e Jesus não está mais naquele lugar. Jesus não está mais ali. E agora? Mas alguns disseram que viram os barquinhos irem, mas Jesus não estava nos barquinhos com os discípulos. E eles pegam e atravessam, vão para o outro lado e chegam em Cafarnaum. E quando eles chegam em Cafarnaum, estranhamente, Jesus estava em Cafarnaum. Eles não viram Jesus caminhando sobre as águas, só os discípulos viram isso. Eles estranharam. E eles perguntam, mas como é que o senhor conseguiu chegar aqui? Como é que o senhor veio? Não veio no barco? Como é que o senhor conseguiu chegar aqui? E Jesus responde algo estranho para eles. Jesus não responde como ele chegou, por que ele chegou. Versículo 26, Jesus diz: Jesus respondeu a eles assim: em verdade, vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Vocês me buscam não pelo sinal que aponta que eu sou o Messias, não pelo sinal que aponta que eu sou o Filho de Deus. Vocês não me buscam por causa de mim, vocês me buscam por causa de vocês. Vocês me buscam por causa do interesse de vocês, vocês me buscam por causa das necessidades que vocês podem ter supridas em mim. Então vocês não me buscam por causa de mim, vocês estão me buscando porque vocês comeram do pão e vos fartastes. Versículo 27. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Vocês me buscam por causa de vocês. Vocês não me buscam porque reconhecem que eu venho da parte do Pai. Vocês não me buscam porque eu sou filho de Deus. Trabalhem por aquilo que glorifica a Deus. Trabalhem não pela comida que perece. Trabalhem não por aquilo que é passageiro. Mas trabalhe por aquilo que vai ser eterno, que é para Deus ser honrado e glorificado. Quando Jesus faz isso, parece que Jesus provoca para que aquilo que está no interior deles venha para fora, né? E isso é interessante porque é a mesma coisa que acontece com os líderes. Os líderes demonstram o que estava no interior deles. Parecia que os líderes aguardavam o Messias, serviam a Deus, e quando eles viram a ação de Deus ali, eles ficaram contra. Porque, na verdade, eles não conheciam Deus. Aqui, o povo que amava Jesus, amava os milagres e tudo que ele fazia, e pensava que ele era o libertador, que ia trazer para eles tudo aquilo que eles aguardavam, que esperavam, os benefícios. E Jesus fala, não. E ele faz de um jeito que vem à tona a real intenção do coração deles. Versículo 28. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Já que é para agradar a Deus, o que a gente faz para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, as obras que agradam a Deus, trabalhar para Deus? Versículo 29, Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Vocês querem agradar a Deus? Vocês querem fazer a obra de Deus? Vocês querem fazer a vontade de Deus? Creiam naquele que Deus enviou. Creiam em mim. Creiam em mim e você vai agradar a Deus. Isso é muito forte para o coração deles. Porque crer num profeta que pode ser um libertador político, alguém que pode resolver os meus problemas e dar aquilo que eu espero que aconteça, é uma coisa. Outra coisa é depositar o meu coração, depositar a minha esperança eterna, a minha relação com Deus, depositar a minha paz com Deus na pessoa de Jesus. Como Jesus estivesse falando, o jeito de você agradar a Deus, o jeito de você ter paz com Deus, é você me ter na tua vida. O único jeito de você agradar a Deus e fazer a vontade de Deus é você ter a mim. Versículo 30. Por esse motivo o desafiaram. Que
que sinal poderás realizar para que o vejamos e creamos em ti? Que obras farás? Parece até outro povo, né? Aquele povo que viu lá, viu o milagre daquele homem enfermo há 38 anos e foi curado num dia de sábado, e ele testifica que as escrituras falavam dele, ele é aquele que as escrituras diziam. Esse mesmo povo que viu a multiplicação dos pães e peixes, e todos comeram, se fartaram, ainda sobrou. Esse mesmo povo, quando é chamado, vem, confia em mim, entrega o teu coração a mim, para poder ter paz com Deus. Esse mesmo povo diz, mas não, peraí, eu preciso de mais algumas provas. Eu preciso que o Senhor me faça mais alguma coisa. Que prova a mais o Senhor me dá para que eu entregue toda a minha vida, todo o meu futuro, toda a minha esperança, tudo que sou, tudo que eu vier a ser. Como é que eu vou entregar tudo isso? Eu preciso de algumas provas a mais. Né? Eles falam isso. Que provas a mais você faz? 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles tinham Moisés como um herói, Moisés tinha feito tudo para eles, Moisés fez vir pão dos céus, e Jesus fez os pães se multiplicarem, né? E eles falam, mas que prova você dá? Moisés, ele nos deu o pão do céu. E Jesus fala, não foi Moisés que deu o pão do céu. Quem deu o pão do céu foi o meu Pai. O meu Pai deu o pão do céu. E ele vai dizer algo interessante, o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao homem. Nesse momento, ele fala de algo espiritual. Existe um pão que desceu dos céus, e esse pão dá vida a todo aquele que o recebe. Versículo 34. Então eles pediram a Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E é interessante que parece com aquela mulher lá no poço de Jacó, ela fala a mesma coisa, né? Quando Jesus fala da água, tem uma água que você beber, você nunca mais vai voltar a ter sede, você nunca mais virá aqui buscar. E a mulher diz, dá-me sempre dessa água, eu também quero, dá-me dessa água, né? E eles falam, dá-nos desse pão, esse pão espiritual. Que pão espiritual é esse que desce de Deus para nós? Queremos esse pão. Versículo 34, versículo 35. Diante disso, Jesus ministrou-lhes, eu sou o pão da vida. O pão de Deus sou eu. O maná do deserto, o maná que Deus deu no deserto, aquele maná representa a minha pessoa. Eu desci do céu e vim a essa terra para fazer a vontade do meu Pai, para matar a sua fome, para acabar com a tua sede, para que você não tenha mais que buscar e buscar e buscar, pensando que o problema está do lado de fora. Se resolver os problemas do lado de fora, se os políticos mudarem, se a condição econômica mudar, tudo vai dar certo. Quem nos livrará? Um herói que possa vir e fazer justiça? Não. Mesmo que o ser humano tenha todas as suas necessidades supridas, no seu interior ainda haverá um vazio. Eu me lembro que uma vez eu escutava um missionário da Dinamarca falando da sociedade ali onde ele vivia, pessoas ricas, mas pessoas que não conheciam e não se entregaram por completo ao Senhor, e pessoas com bastante recurso, acesso a bens, acesso a serviços. Mesmo assim existia um vazio no coração e muitos tiravam a própria vida. Muitos deles se suicidavam. Porque mesmo que você tenha toda a necessidade suprida no seu coração, sempre haverá um vazio. E esse vazio é do tamanho do Senhor, porque falta Deus na vida do ser humano. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas ele segue falando, todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes.
embora você tenha visto o milagre, embora você saiba que eu sou o melhor caminho, embora você saiba que na minha presença há paz, embora você saiba que na minha presença há alegria. Quantas pessoas eu conheço que falam, na igreja é muito bom, eu vou lá, eu canto os louvores, eu sinto uma presença de Deus tão boa, eu saio de lá com uma paz, mas mesmo assim não entrega o seu coração para Jesus. Mesmo assim não entrega, fica retendo, não se entrega por completo. Jesus diz, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, o excluirei. Aquele que se entrega a mim, esse tem a vida eterna. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei se você é um desses que vê as coisas na igreja, você tem alegria de estar na igreja, alegria de estar na casa de Deus, bota para ouvir alguns cânticos e hinos da igreja, música e louvores, você gosta tanto, sente uma paz tão gostosa, tão boa, mas ainda te falta uma coisa. Ainda te falta entregar o teu coração. E você fala, não, mas eu creio em Deus, ou não, eu vou na igreja, eu dou até meu dízimo, eu dou até meu dízimo. Mas Jesus diz que ainda falta você entregar-se por completo, depositar toda a tua esperança nele e fazer a vontade dele. E é fácil saber. É fácil saber quem se entrega por completo. É fácil saber quem se entregou por completo ao Senhor, quem creu de verdade. Porque há muitos que creem só aqui na mente. Estão convencidos de que Jesus é o melhor caminho. Mas o seu coração está longe. Tem aqueles que estão convencidos que Jesus cura, estão convencidos que Jesus liberta, estão convencidos que Jesus prospera, mas o seu coração não se entregou por completo. Vem a Jesus apenas para receber o milagre, mas não querem o dono do milagre. Eles querem o milagre, mas não querem receber aquele que dá o milagre. Mas quando você confia em Jesus, tudo muda. Tudo muda. E é fácil perceber. E eu explico essa questão do crer em Jesus com uma metáfora bem simples, assim, uma ilustraçãozinha bem simples. Bem simples. Vamos dizer que você está lá na rodoviária de Petrópolis, lá no alto da serra, e eu te encontro lá na rodoviária e falo, olá, tudo bem, como está você? Você fala, eu estou bem, estou tranquilo. Eu pergunto, está indo para onde? Aí você fala, eu estou indo para o Rio de Janeiro. Opa, está indo para o Rio? Está indo e qual horário que você vai? Aí você fala, eu estou indo hoje, estou saindo daqui no horário das 10h30. No ônibus das 10h30 eu estou baixando para o Rio, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um montão de coisa lá. Então 10h30 eu estou saindo daqui. Aí eu falo, uau, 10h30, tem certeza? Aí você pergunta, por quê? Eu falo, rapaz, todos os ônibus que saem daqui da rodoviária, todos eles que saem daqui da rodoviária às 10h30, sem exceção, todos que saem 10h30. Quando chego ali na curva do Belvedere, ali na estrada já, onde tem o Belvedere, perto da patrulha rodoviária, todos quando fazem a curva do Belvedere, todos eles tombam e descem a ribanceira e morre todo mundo. Não tem um ônibus de 10h30 que saia daqui e que não tombe. Todos eles estão tombando. Todos os ônibus saem, quando chegam no Belvedere, capota, tomba, desce a ribanceira e morre todo mundo. Diante do que eu falei, eu te pergunto, qual ônibus você pegaria? E é uma pergunta séria essa. Você que está me ouvindo aí, eu te pergunto, qual ônibus você pegaria? Porque tem um ônibus das 10h30. Esse aqui é o ônibus das 10h30. Mas também tem um outro ônibus, tem o ônibus das 10. Tem o das 10, tem o das 10h30 e tem o ônibus das 11. Qual desses 3 ônibus você vai pegar? Eu falei que esse daqui, todos que estão indo aqui estão tombando e morre todo mundo. Qual você vai pegar? O das 10h30, o das 10 ou o das 11? Quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas falam, eu vou pegar o das 10. Outros dizem, não, eu vou pegar o das 11. Mas tem aqueles que falam assim, não, eu vou pegar o das 10h30, que eu já comprei a passagem, eu vou um das 10h30, não importa o que você falou, eu creio que esse das 10h30 vai dar certo. Há pessoas que respondem assim, e eu pergunto para as pessoas que mudaram de ônibus, que iam no das 10 e foram no das... iam no das 10h30, foram no das 10 ou foram no das 11, eu pergunto, por que você mudou de ônibus? Aí geralmente as pessoas falam, é porque eu não quero morrer. Imagina, se eu vou nesse ônibus, o ônibus tomba, morre todo mundo, eu não quero morrer. Né? E eu pergunto também para o que vai no das 10, 10h30, por que você continua no ônibus das 10h30? E geralmente as pessoas falam, porque eu estou nesse ônibus mesmo, não importa, eu não acredito no que você falou. Para mim tanto faz. E é justamente isso. É fácil ver quem creu em Jesus. Porque as pessoas não mudam
apenas porque vai tombar. As pessoas mudam porque acreditaram naquele que falou. Quando você acredita no que eu disse, você muda. Eu vou pegar o ônibus das 10 ou eu vou pegar o ônibus das 11. Mas aquele que não acredita no que eu disse, segue no ônibus das 10h30. A gente fala que existem dois caminhos. Existe um caminho que leva à perdição eterna, mas existe um outro caminho que leva ao reino dos céus. E muitas pessoas vão pelo caminho da perdição eterna. E a gente fala, esse caminho vai dar na perdição eterna. Mas as pessoas não creem, as pessoas não confiam, as pessoas não entregam a Deus. Quantas pessoas falam, eu estou com Deus, mas não muda. Eu estou com Deus, eu vou na igreja, eu canto louvores, você tem um montão de louvor de cor, mas a sua vida continua a mesma. E é fácil saber por que continua a mesma, porque você não creu. Quem crê no Senhor Jesus muda. Quem crê, quem se entrega, experimenta um novo nascimento em Cristo Jesus. O Espírito Santo vai fazer parte da sua vida. E o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E a sua vida tem uma transformação. Tudo passa a fazer sentido. Você passa a discernir as coisas. E você passa a fazer a obra de Deus. Aquilo que glorifica e honra o nome do Senhor. Eu não sei como está a tua vida. Talvez você seja uma dessas pessoas que vão na igreja, que conhecem a Deus, sabem de Deus, mas a sua vida continua a mesma. Talvez você seja cheio de medo, talvez tenha até medo da morte. Se eu morrer, como vai ser da minha vida? Jesus está aqui nessa noite. Através desse meio de comunicação, Jesus está tocando no teu coração. E essa noite você pode se entregar a Ele. Essa noite você pode dizer, Senhor, eu não quero ser apenas uma pessoa que vê os sinais, que sabe dos milagres. Não, essa noite eu quero me entregar completamente ao Senhor. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Se você quer fazer isso nessa noite, se você ainda não tem certeza da tua salvação, se você ainda não se entregou por completo, essa é a tua noite. Faça isso agora. Eu vou orar aqui. E você na sua casa, através da internet aqui, Deus está tocando no teu coração. E esse milagre pode acontecer na tua vida. O pão do céu pode vir para o teu coração. E nunca mais você vai ter fome, nunca mais você vai ter sede espiritual. A tua alma vai encontrar a paz e o alimento que jamais acaba. Eu quero orar. Se você quer fazer isso, feche seus olhos aí onde você está. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, essa pessoa que talvez conheça tanta coisa a respeito do Senhor, assim como os judeus naquela época, essa pessoa talvez tenha visto milagres, visto o Senhor fazer tantas coisas, até na vida dela própria, talvez na vida de vizinhos, na vida de parentes, viu mudança na vida de tanta gente, mas nunca experimentou essa mudança na sua própria vida. Que essa noite possa ter a visitação do Espírito Santo nessa casa. Que esse coração agora possa receber a presença do Senhor. E essa paz que todos nós sentimos o dia que nos entregamos a Ti, que essa pessoa também sinta agora, invadir o seu coração, essa paz maravilhosa, trazendo a restauração, a transformação, e ele possa entender que Jesus não é apenas um grande profeta, Jesus não é apenas um curandeiro, Jesus não é apenas alguém que faz milagres, Jesus é o próprio Filho de Deus. Que nasça no coração dessa pessoa a verdade e a paz inunde esse coração. No nome de Jesus eu oro assim e te agradeço, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe ricamente. Se você que está me ouvindo agora e você talvez não pertença a nenhuma igreja, que você possa entrar em contato com a gente, entrar em contato com a nossa igreja, tem um e-mail, tem tantas formas de comunicação de você entrar em contato com a gente. Entre em contato com a gente, fala com a gente, pessoas vão te dar uma orientação para você seguir ao Senhor, para você fazer a vontade de Deus, para você conhecer mais, adquira uma Bíblia, leia a Bíblia diariamente, aproveita esse tempo que a gente está aí de quarentena, a gente está parado, começa a ler a Bíblia, começa lendo o Evangelho de Marcos, né? Vai lendo o Evangelho de Marcos, leia João, vai conhecendo a história de Jesus e Deus vai operar maravilhas na tua vida. Muito obrigado, gente. Essa noite a gente passou aqui juntos. Que Deus te abençoe ricamente aí na sua casa, que o Senhor te proteja, mantenha aí as medidas de segurança e distanciamento que são necessárias. Você que pode, fique em casa. Você que não pode, cuide-se, use a máscara e vá trabalhar guardado pelo Senhor, tomando as medidas necessárias de segurança. Que Deus abençoe ricamente a tua vida.